Parabéns, gostei dessa analogia, dessa comparação do McQueen, o protagonista do filme, contra seus coadjuvantes. Tô aqui com um corte do Sport Center e bora lá, o que interessa é o Flamengo focar no objetivo dele, porque tem 2 campeonatos para ser conquistado. Crédito de imagem, link abaixo e vai para ESPN Brasil. E se inscreva no nosso canal ASR Fla, já ative o sininho logo abaixo, já chega dando aquele dedo no like porque me ajuda demais e eu agradeço. Mais sobre Pedro, bastidores e etc, que tem um jogo nesse final de semana pra gente assumir a ponta. Bora lá. Mas tem luta pelo título, o lado alviverde de Abel Ferreira contra a tropa rubro-negra de Felipe Luiz. Estou ao lado de André Kifuri. Vamos com mais uma edição do Sport Center com assuntos importantes do nosso futebol em especial. E um deles é essa disputa em campo e nos bastidores de Palmeiras e Flamengo. Frente a frente, 2 máquinas, rivais de longa data. Uma exigindo a melhor da outra. Quem acelera um pouco mais, toma a dianteira. Se bobear, é ultrapassada. Num piscar de olhos, é a outra máquina que passa à frente. E seguem assim nesta disputa frenética até a linha de chegada. Parece até enredo de filme. Mas é a real disputa entre Palmeiras e Flamengo. Flamengo e Palmeiras. Quem fica na frente entre as 2 superpotências do futebol brasileiro. Fizemos um levantamento das 33 rodadas disputadas no Campeonato Brasileiro, que mostra a alternância em quem fica na frente entre Palmeiras e Flamengo e também como ninguém consegue se distanciar muito. Em apenas uma rodada, a diferença chegou a 4 pontos, quando o Palmeiras teve a chance de disparar na frente. Na 9ª rodada, o Flamengo empatou o clássico com o Botafogo e o Palmeiras, que venceu o Red Bull Bragantino, ficou 4 pontos à frente do rival. Mas na rodada seguinte, o Flamengo venceu o Palmeiras no Allianz Parque e a diferença caiu para 1 ponto. No restante do Campeonato Brasileiro foi assim: times empatados, ou só com 1, 2 ou no máximo 3 pontos de vantagem. Muitas vezes, os 2 disputando a liderança. E quem ficou mais na frente do adversário? Das 33 rodadas, em 14, o Flamengo ficou na frente do Palmeiras. E em 12 rodadas, o Palmeiras ficou na frente do Flamengo. Em 7 rodadas, como a atual, os 2 tiveram a mesma pontuação. É uma disputa acirrada, curva a curva, centímetro a centímetro, para ver quem fica na frente do final. Ao que tudo indica, deste confronto pegado, sairá o campeão brasileiro. Vamos lá, a gente tem aí aquele gráfico estilo corrida presidencial, André Kifuri, fã de esportes. A diferença de pontos entre Palmeiras e Flamengo desde a 26ª rodada, ou seja, no momento em que as coisas começavam a afunilar, o Palmeiras assumiu a ponta na rodada 27, o Palmeiras é a cor azul escuro, o Flamengo azul claro. Então, a gente vê ali como é taco a taco. Esse gráfico mostra como eles remam em ritmos parecidos, de pouca alternância, o que mostra 2 times muito sólidos. Essa é a famosa tela que já deixa claro que quem levar o Campeonato Brasileiro o fará de forma merecida, né? Porque é o taco a taco numa disputa por excelência. Diga, André. Mas você que é um homem do esporte a motor, diga-me, utilizando a comparação feita inteligentemente pelo Mendel nesse material, diria que são 2 carros de nível técnico similar e 2 pilotos de qualidades equilibradas. Ah, sem dúvida. É isso, né? Sem dúvida. É por aí. Na disputa por uma pole position, a parcial fica indicada pela cor roxa. Eles cravam setores de cor roxa, um roubando do outro. E é isso que é interessante na disputa pelo Brasileirão. Temos a chance de, quando terminar, se essa disputa taco a taco, chegar à última rodada, assim, nos milésimos, da gente definir, claro, não o maior, mas estamos diante de uma disputa que será lembrada por muitos anos? Eu acho que sim, Felipe. A gente não tem como fazer uma previsão, né? Nenhuma chance de ser algo preciso, porque o futebol ele é imprevisível e incontrolável.
Mas tudo indica que, pelo equilíbrio entre as equipes e pelas oscilações que são até comuns, a gente vai ter um campeonato decidido, se não na última rodada, o que seria excelente do ponto de vista da emoção, é óbvio, nas últimas rodadas, né? Se não for no último dia do campeonato, vai ser muito perto. Eu não acredito em um desses dois times ganhando o Campeonato Brasileiro com uma antecedência mais larga, digamos assim. A não ser que um deles perca completamente o seu ritmo e perca a ilusão e seja um time que no final, na hora em que as coisas estão para ser conquistadas, vai ter um desempenho muito pouco característico em relação ao que foi o campeonato de ambos até agora. Na semana passada teve um clássico aqui em São Paulo, o Palmeiras venceu o Santos, o Flamengo tinha desperdiçado pontos na mesma rodada e a gente disse, olha, se o Palmeiras arrancar para o troféu, nós vamos lembrar desse dia, nós podemos lembrar desse dia, a vitória sobre o Santos, como um dia em que o Palmeiras deu um passo à frente, estabeleceu uma vantagem um pouco maior e o Flamengo não conseguiu chegar mais. Aí veio a rodada do fim de semana e o oposto aconteceu, o Flamengo venceu, o clássico, o mesmo adversário que o Palmeiras tinha ganhado, o Santos, e o Palmeiras fora de casa contra o Mirassol foi derrotado, desperdiçou a possibilidade de pontuar. E nós temos essa situação atual. A data FIFA guarda jogos das duas equipes, ambas desfalcadas por inúmeros jogadores. Eu acho, eu tenho a impressão que o Palmeiras está mais desfalcado do que o Flamengo, não necessariamente pela quantidade, mas porque o Flamengo tem mais condição de substituição. O banco do Flamengo é mais luxuoso do que o banco do Palmeiras. E eu entendo que alguma coisa pode acontecer em relação à disputa do troféu se um dos dois times não fizer o que se imagina que farão ou que tem que fazer nessa rodada. Nessa rodada absurda, Tudo bem, o calendário foi alterado, jogar na data FIFA é uma coisa que não há cabimento. Mas o Palmeiras tem um compromisso muito difícil na Vila com o Santos, o Flamengo tem um compromisso menos difícil com o Sport. Desculpa até te interromper, porque a gente tem a tela, que eu ia te jogar isso pra gente analisar, mas aí só pra ficar visual pro fã de esportes, então vamos lá. Aí tem a sequência completa, mas claro, é um jogo rodada após rodada, não precisamos chegar na última. Os jogos atrasados são esses: Santos fora, Sport fora. O Sport para o Flamengo, o Santos para o Palmeiras. Exato. Os dois estão no Z4. O fato de ser um clássico é o que faz a caminhada do Palmeiras ser mais difícil? Ou não? O Santos é o melhor time, já que o Sport está lá embaixo e não incomodou quase ninguém? Eu entendo que o Santos é um time superior, tecnicamente, ao Sport e tem mais condições. Eu acreditaria mais num bom resultado do Santos contra o Palmeiras do que num bom resultado do Sport contra o Flamengo. Acho que o normal é o Flamengo vencer. Num clássico disputado na Vila entre Palmeiras e Santos, a gente pode aceitar que todos os resultados são normais, embora, evidentemente, o Palmeiras seja o melhor time. Mas qual Palmeiras será esse dessa partida? Por causa dos desfalques, vindo da derrota por Mirassol, em que o desempenho também foi abaixo do que nós estamos acostumados a ver o Palmeiras mostrar. E até uma outra questão: se houver empate nesse jogo na Vila Belmiro, o que é, digamos, provável, porque o empate é um resultado nos clássicos que todo mundo aceita, será tremendamente ruim, prejudicial para os dois, porque um ponto não ajuda nada o Santos na sua briga para não cair. O Santos está numa situação muito sensível e um ponto pode ser exatamente um ponto conquistado numa tarde, numa rodada em que o Palmeiras fica para trás e deixa a possibilidade de ser campeão, desde que, é claro, o Flamengo vença o Sport. Então, esse jogo na Vila Belmiro, esse Santos e Palmeiras, ele é um jogo gigantesco no campeonato, tanto na situação na parte de baixo, como na situação da briga pelo troféu. Eu falei que nós trataríamos também essa disputa, Palmeiras e Flamengo, ponto de vista fora dos gramados, porque há toda a insatisfação da Leila com a situação no julgamento do Bruno Henrique. Teve hoje um documento, uma proposta do Flamengo sobre o fair play financeiro. A gente começa com assim, de um rompimento entre Flamengo e Palmeiras nos bastidores, envolvendo a presidente Leila, o BAP, já algo que vem acontecendo, não é dessa gestão. Nessa gestão ela se torna pública. E o Palmeiras fez duras cobranças, né? Foi um pronunciamento da presidente Leila.
onde ela deixa bem claro o incômodo e a insatisfação do Palmeiras como instituição, né? Pelo o fato incômodo é geral. Dentro do Palmeiras é geral. É geral. Isso vai da presidente, isso se estende a outros departamentos, é um incômodo geral. É o seguinte, o Flamengo emitiu uma nota oficial ontem sobre o fair play financeiro. Isso. Só que nessa nota ele colocou como um último tema os custos do gramado. E nessa nota ele pede que o gramado sintético não seja mais usado, porque existe uma diferença de custo. Eu fui falar com o Palmeiras e o Palmeiras já entendeu isso como uma clara provocação. Mas o Palmeiras já se ligou que assim, o Flamengo está tentando utilizar um tema que não tem a ver com o assunto para cutucar o Palmeiras, para tentar fazer com que esse gramado sintético não seja mais usado. Primeiro essa questão do julgamento, né? Porque a Leila cita o tratamento dado ao caso Bruno Henrique de uma forma e ao Alan, jogador do Palmeiras, teve uma expulsão de uma outra forma, sobre o prazo, sobre a punição. Como é que você vê esse tema primeiro, André? Bom, o Bruno Henrique já deveria ter sido julgado e uma situação como essa, que envolve diretamente a briga pelo troféu, deveria ter sido solucionada já há muito tempo. Um absurdo pedido de vistas na última sessão, que deu ainda mais 3 dias, né, de adiamento, para que essa matéria seja resolvida na corte mais alta da justiça desportiva que nós temos aqui no Brasil, como se algo fosse assim, né, uma coisa fleumática e toda cheia de pompa, quando na verdade é algo absolutamente dispensável que os clubes do futebol brasileiro já deveriam ter resolvido com as suas próprias vontades e com a sua capacidade de organização, que nós temos visto, infelizmente, é praticamente nenhuma. Então, é preciso aturar o STJD, os nobres auditores, e essa vontade de se apresentar aos holofotes e ao foco de todo mundo, em especial no momento em que o campeonato está para ser decidido. Isso é um hábito anual da nossa corte esportiva aqui no Brasil. Essa é uma coisa. A outra coisa é, em relação ao que vai acontecer com o Bruno Henrique, de uma maneira simplificada, é possível que se entenda que no Código Esportivo, na lei esportiva, não haja como, com justiça, punir o Bruno Henrique pelo que ele fez. Que esta seria uma questão que sai da esfera esportiva, uma questão da justiça comum, por causa da fraude ao ambiente das apostas. Mas se isso for verdade, e aí é preciso respeitar o que está escrito na lei do esporte, é óbvio, é preciso também entender que ela tem que ser reformada. Porque se é normal um jogador, no ambiente que nós vivemos hoje, em que as apostas estão disseminadas, são patrocinadores de clubes, são patrocinadores de campeonatos, são patrocinadores de canais de televisão. Se acharmos que é normal um jogador de futebol avisar alguém, quem quer que seja, parente, amigo, não importa, que vai levar um cartão amarelo numa determinada partida, nós vamos perder o controle sobre esse tipo de coisa. Não é absolutamente nada saudável. Configura manipulação de resultado? Eu creio que não. Alguém pode me convencer que sim, mas eu creio que não. Manipulação de resultado, eu creio que não. Então é preciso que se avance e modernize o código. As leis precisam se adequar aos tempos. Em relação a isso, essa é a minha opinião. Agora, em relação à demora, ao fato de ter sido o julgamento ter sido adiado de novo essa semana, etc. Tudo isso faz parte do show e é absolutamente triste que aconteça assim, porque outros jogadores, como disse a presidente do Palmeiras, no caso do seu jogador, o Alan, foram julgados, suspensos, o Alan vai ter que cumprir mais um jogo e dessa maneira a corrida pelo título ela é sim afetada. Agora eu também acho que se fosse o contrário, se fosse um jogador do Palmeiras, não pelo fato de ser o Palmeiras, mas se fosse um jogador de uma outra equipe que está disputando o troféu e que essa equipe não se chamasse Flamengo, porque tem muita gente que diz que as coisas são viciadas, o tribunal é no Rio. Se fosse um outro jogador de uma equipe disputando o título, o comportamento dos nobres auditores seria rigorosamente o mesmo. Essa é uma impressão que eu tenho, a minha opinião a respeito do comportamento dessas pessoas. Vamos agora ao tema do gramado, né? O documento do Flamengo sobre fair play. O foco é o fair play financeiro, mas havia um tópico que é esse aqui. Os gramados de plástico, exatamente isso, aspas da nota divulgada. Os gramados de plástico devem ser eliminados imediatamente de todos os torneios nacionais profissionais.
A discrepância nos custos de manutenção entre gramados naturais e artificiais provoca desequilíbrios financeiros entre os clubes e prejudica a saúde física de jogadores e atletas. No ESPN.com.br toda a cobertura sobre o tema e a apuração da nossa reportagem de que o Palmeiras viu provocação nesse tópico específico ao citar gramado sintético, na verdade como um gramado de plástico, em nota sobre fair play financeiro. E aí na nota ESPN.com.br todos os bastidores. Vamos lá, André. Para incluir num documento que o foco era o fair play financeiro, se é usado o argumento que é real, de fato há um gasto maior em gramados naturais do que sintéticos, mas na nossa apuração isso foi só uma forma de alfinetar o adversário principal, o atual, que é o Palmeiras, embora o Palmeiras não seja o único que disponha em seu estádio de um gramado sintético. Como é que você vê isso? Nos termos das relações entre clubes, Flamengo e Palmeiras, que nós temos hoje, é natural que se veja como uma provocação do Flamengo a inclusão desse assunto num documento que trata sobre fair play financeiro, que parece um assunto separado, mas hoje, com um pouco de criatividade, você consegue relacionar as coisas. E, de fato, como você disse, o Palmeiras não é a única equipe que tem um estádio em que a superfície é de gramado sintético. A discussão, ela precisa acontecer. Talvez não no âmbito do fair play financeiro, mas nós temos um problema muito grave de gramado no Brasil, né? E aí as opiniões, elas podem variar, as preferências são compreensíveis. Eu, pessoalmente, acho que o futebol deve ser jogado no gramado natural, mas entre um gramado natural que parece uma pista de motocross e um gramado sintético que é um tapete, eu acho que o esporte ganha com o tapete. Agora, se alguém me mostrar um estudo científico completo, competente, respeitado, que, olha, aumenta o número de lesões, é ruim para a saúde dos atletas, ou seja, o produto acaba sofrendo no final, eu posso mudar a minha opinião. O gramado é sancionado pela FIFA, é utilizado, esse tipo de gramado é utilizado em outras ligas, em outros lugares, em outras competições. Então, teoricamente, está tudo dentro de um regulamento que a FIFA determina. Por outro lado, existe um movimento muito forte em todos os países para que os gramados sintéticos sejam retirados da sua utilização, porque todo mundo acaba entendendo que é melhor o gramado natural. Então, isso precisa ser discutido. Sendo uma provocação ou não, não é possível, não seria razoável criticar o Flamengo por emitir um documento com sugestões muito válidas e muito importantes para o tema proposto. Todos os clubes poderiam fazer isso. Não importa se o Flamengo colocou o tema do gramado e se isso é uma provocação ou não, eu até acho que é, por causa do clima bélico entre os clubes. Mas leiam a proposta a respeito do tema apropriado. As sugestões que o Flamengo dá são muito boas, pensando num ambiente para o futuro, daqui a alguns anos, porque nada muda da noite para o dia, são propostas que fazem total sentido para a indústria do futebol aqui no Brasil. Para a questão médica envolvendo o Pedro. Vamos lá, ESPN.com.br. Fora de combate desde o primeiro jogo da semifinal da Conmebol Libertadores com o Racing, Pedro segue evoluindo na recuperação da fratura no antebraço direito. E a ESPN apurou que o Flamengo já planeja a volta do atacante aos treinos com bola. A reportagem apurou que, até o fim desta semana, Pedro vai trocar a imobilização que vem utilizando no antebraço, o que viabilizará o retorno do atacante aos treinos com bola. Em um primeiro momento, entretanto, os trabalhos serão leves. A volta do atacante aos gramados pelo Flamengo vai depender, sobretudo, do quanto o Pedro se sente seguro. Por conta disso, a sua presença na decisão da Libertadores no dia 29 de novembro ainda é considerada incerta, mas não é descartada, obviamente. Ontem a gente falou muito sobre a questão na proposta de fair play do Flamengo, falava de grama sintética. Incluiu a grama sintética. Também é destaque lá no nosso site, espn.com.br. E o Palmeiras retrucou hoje. Né? E essa rixa, a gente falou muito ontem sobre mais uma rixa entre Flamengo e Palmeiras. A gente vê o Anderson Barros no evento na Arena Pacaembu voltando a falar sobre essas questões
de datas e tudo mais. O fato é, a gente tem Palmeiras e Flamengo, 2 times que vão jogar no sábado agora, com esse problema de muitos desfalques. Pois é, Edu, eu acho que aí assim, a gente, na verdade, você trouxe vários temas que acho que a gente pode até pôr no mesmo balaio, porque primeiro existe um problema, acho que muito sério no futebol brasileiro, que é as discussões sérias, elas são todas tratadas de uma maneira infantilizada. Como a gente está vendo agora na discussão do gramado sintético, vamos parar para pensar se essa é a hora de discutir gramado sintético para o futuro do futebol brasileiro ou não. O STJD que volta e meia entra... Volta e meia não, só na reta final dos campeonatos o STJD vira sempre um protagonista das nossas competições. E aí gera debate para um lado, gera debate para o outro. O calendário é um dos problemas mais sérios, talvez o problema mais sério, já muito conhecido. E é bom lembrar, né, não havia, em princípio, jogos nessa data FIFA. O que aconteceu é que a CBF acabou mudando aí por conta da participação dos brasileiros na Copa do Mundo de Clubes, e aí é bom até que se diga, porque acho que isso é importante lembrar. O Palmeiras, que certamente acaba sendo mais prejudicado por essa mudança, porque tem um jogo muito mais difícil e vai jogar muito mais desfalcado contra o Santos, que é um adversário melhor do que o já rebaixado Sport que o Flamengo enfrenta. O Palmeiras aceitou essa mudança mais até do que o Flamengo. Porque os 2 times estavam no Mundial, né? Os 2 e times ganharam uma bolada para estar lá e um holofote mundial. Isso, né? Mas assim, o meu ponto é, quando a CBF muda, o Flamengo reclama da mudança, porque esses jogos seriam para acontecer no final do campeonato apenas, né? Lá para dezembro e tudo mais. E aí, por conta das datas de Copa do Brasil, que foi alterada para o final do ano, eles acabam antecipando e trazendo para a data FIFA. E o Palmeiras diz que tudo bem, o Flamengo até reclama nesse momento da mudança e aí é preciso dizer que o Palmeiras talvez, né, devesse ter olhado também para essa possibilidade de ter um jogo mais difícil e estar muito mais desfalcado nesse momento deste jogo mais difícil. Mas independentemente de quem é beneficiado, quem é prejudicado, o problema é isso, parecem crianças da 5ª série discutindo os temas sérios do futebol. Na primeira resposta, o Anderson fala da isonomia, de um olhar talvez mais complacente para o Flamengo, né? Ele se refere ao STJD por conta da condenação do Alan às vésperas do jogo em que o Palmeiras vai estar mais desfalcado, sendo que também é bom lembrar, o Palmeiras tinha pedido o efeito suspensivo lá atrás e por isso o julgamento acontece às vésperas do momento mais delicado para o Palmeiras no campeonato. Mas a questão não é essa, não é olhar quem se deu pior, quem se deu melhor, porque senão a gente vai continuar sempre assim, e eu tenho certeza que nesse momento os torcedores do Flamengo estão defendendo a nota do Flamengo, os torcedores do Palmeiras estão atacando a postura do Flamengo, tem um atacando a arbitragem, o outro atacando a STJD, e cada um só olhando para o seu umbigo. Então, essas discussões, Edu, elas tinham que acontecer assim, começou o ano, olha, vamos ter um comitê executivo na CBF em que a gente vai discutir calendário, STJD. O STJD precisa acabar, Edu. Esse é o meu ponto. Eu sou radical em relação a isso. Acho que a gente... E você, tão ligado ao campeonato italiano, é um bom exemplo onde é tribunal de penas. Tribunal de penas imediatamente depois do acontecido. Acabou uma rodada, você tem um julgamento no meio daquela rodada e aí você pode definir o tempo que você tem para recorrer e tal, mas tem que ser tudo muito breve e ter um limite. Não dá para jogar os julgamentos para depois, para esperar onde é melhor julgar, onde é pior julgar. Efeito suspensivo. Efeito suspensivo. Nada desse circo que os nossos advogados, né, que atuam nessa área adoram aparecer e aparecer bastante nesse momento. Nada disso deveria existir. Sim, é óbvio que tem que ser assim, mas tem muita gente querendo aparecer. Né? Tem muita gente que usa dessa visibilidade dada pelo STJD para aparecer, e aí com outros fins, como a gente já viu, inclusive, muito dirigente de clube de futebol fazendo também, aparecendo à custa dos clubes para depois ter outros fins. É assim que a banda toca, mas enquanto a gente se mover pelo clubismo apenas para tomar posturas, para se colocar diante dos problemas, nada vai se resolver, porque vai ficar essa dicotomia, um defende um lado, o outro defende do outro e nada se resolve. E todo mundo vai a público para criticar o STJD ou para criticar a arbitragem.
criamos um ambiente nocivo. É só reclamação o tempo todo, é só suspeito o tempo todo. É isso. E é isso. Ninguém acredita que você chamou de quinta série, né? É a quinta série, completa quinta série. E assim, eu me lembro que, inclusive, quando se definiu a final da Libertadores, eu falei, vamos torcer para que a partir de agora os dirigentes dos clubes se comportem como adultos. E se comportando como adultos, que a gente deixe o futebol falar, mas não. Tá todo mundo gritando, então grita-se para ter vantagem esportiva. Ah, ele foi beneficiado, porque aí você espera o benefício na rodada seguinte. Essa é uma prática recorrente. STJD, grita-se porque o outro foi beneficiado. E aí você... Então assim, você fica nesse ciclo sem fim e nada se resolve, nada vai acontecer se a gente continuar nessa discussão infantil. Infelizmente, parece que os próprios dirigentes acreditam que o que menos conta para você ganhar um campeonato de futebol é jogar futebol. Quem tem a sequência mais complicada nessa reta final, ponto a ponto... Hoje o Mendo Brilowski comentava que o máximo que esses times ficaram separados no campeonato foram 4 pontos. O tempo todo, 1, 2 ou 3 pontos entre Palmeiras e Flamengo que vão rodada a rodada duelando lá na ponta da tabela. Você consegue visualizar um lado que tem mais facilidade nessa reta final? Eu acho que está muito, muito parelho, Edu. Eu acho que a diferença se dá especialmente nessa próxima rodada. Para mim, é uma rodada que pode sim ser decisiva, porque aí a diferença de dificuldades eu acho que ela é bastante considerável, né? Porque a gente já falou, o Sport está praticamente rebaixado. O Santos, embora venha de uma sequência negativa, não jogou mal contra o Palmeiras no Allianz Parque. Acho que ele fez um jogo digno, ainda que o Brasão tenha trabalhado muito. E deve ter o Neymar. Deve ter o Neymar dessa vez, ao contrário do que aconteceu no jogo do Allianz. Não jogou mal contra o Flamengo, pelo contrário, acho que fez um primeiro tempo muito bom. E no Maracanã o Brasão trabalhou pouco, inclusive. Então, assim, eu acho que é um Santos que vem de 2 bons jogos dentro da dificuldade que esses jogos apresentavam. E que vai pegar um Palmeiras com 12 desfalques. E aí 12 desfalques são 12 desfalques. Então, acho que a condição para o Palmeiras manter a liderança nessa próxima rodada, considerando que o Flamengo vai ganhar do Sport, né? Acho que seria a maior surpresa do campeonato se o Flamengo não ganhasse do Sport. Eu acho que a grande dificuldade do Palmeiras manter a sua liderança está na próxima rodada. De resto, eu acho que está muito parelho ali, rodada a rodada. A diferença entre os que vão entrar no lugar dos titulares no Palmeiras e do Flamengo, a diferença é muito maior do Palmeiras do que do Flamengo. Claro. Pelas notas. Eu acho que assim, são as duas coisas, né, na rodada. E por isso que eu digo que o Palmeiras vai ter dificuldade de manter a liderança. Porque, primeiro, que o Palmeiras vai sentir muito mais falta dos seus desfalques do que o Flamengo dos seus. Mas, além disso, acho que o adversário, a missão do Palmeiras de vencer na Vila Belmiro é muito mais difícil do que a missão do Flamengo de vencer o Sport fora de casa. Depois você vê um equilíbrio. Tem até Ceará e Fluminense, né? Dos dois lados. Tem o Ceará e Fluminense dos dois lados. Acho que tem o Atlético Mineiro dos dois lados também. Enfim, você tem vários times similares ali. E aí, tudo bem, tem alguns... O Flamengo fecha contra o Mirassol fora de casa, mas também a gente já não sabe, né? O Mirassol já vai estar garantido na Libertadores. Não sei se na fase de grupos ou não, mas o Mirassol não perdeu. Então, assim, não é que Flamengo e Palmeiras não vão perder pontos até o fim do campeonato. Acho que eles vão perder outros pontos até o final do campeonato, né? Não estou falando da próxima rodada. Eles vão perder outros pontos até o final do campeonato. Mas como são tabelas parecidas, eu acho que a próxima rodada é que pode ser decisiva realmente para ou o Palmeiras manter a sua liderança, ainda que por vitórias, ou para o Flamengo assumir a liderança. E o Santos precisa muito do resultado para tentar sair da zona do rebaixamento. Bom, do lado do Flamengo, um desfalque certo é o Pedro, mas ele tá voltando, olha aí. Me parece que tá indo rumo a Lima. Sim, eu acho que ele vai estar à disposição em Lima, Edu. Agora, a questão é em que condições que ele vai estar à disposição, quantas partidas ele terá jogado quando o Flamengo for disputar a final da Libertadores, quantos minutos ele vai ter em jogos recentes. Eu acho que a grande dúvida é essa. Agora, que ele vai estar em campo, eu acho que não resta muita dúvida, não. A questão é em que condições ele vai estar em campo. E como a gente está falando do Flamengo, né, que tem tantos bons jogadores à disposição,
Evidentemente que a condição que o Pedro vai apresentar às vésperas do jogo deve ser determinante para dizer se ele vai ser ou não titular. Porque, enfim, tudo bem, a gente não sabe se o Bruno Henrique vai estar à disposição com toda a questão do julgamento, se ele vai ser absolvido, se vai ser só uma multa, o Plata não vive, né, e não vai poder jogar, então assim, mas eu acho que o Pedro, de qualquer maneira, em condições, é o titular indiscutível do Flamengo e por isso seria uma peça muito importante. Muito bem. Vamos também com informações do Flamengo para esse jogo do final de semana contra o Sport, né? No sábado também. Pessoal, tudo bem com vocês? O Flamengo se reapresentou hoje no Ninho do Urubu, depois da vitória sobre o Santos no domingo. E o técnico Felipe Luiz vai ter que quebrar a cabeça para pensar no time que ele vai escalar no próximo jogo, que vai ser sábado contra o Sport, lá na Arena Pernambuco, um jogo atrasado da 12ª rodada. É que 7 jogadores estão fora por causa da data FIFA. Danilo e Alexandro estão com a seleção brasileira. O Varela, Vinha e o Arrascaeta com a seleção do Uruguai. Plata está com a seleção do Equador e o Carrascal com a seleção da Colômbia. Léo Ortiz e Jorginho, que não enfrentaram o Santos, seguem o protocolo do departamento médico e vão passar por uma avaliação essa semana para saber se ficam à disposição do Felipe Luiz. O Jorginho já está trabalhando no campo, mas com a fisioterapia, então dificilmente vai estar liberado para esse jogo de sábado. E depois de amanhã, quinta-feira, o Flamengo vai ficar sabendo se vai poder contar com o Bruno Henrique. O julgamento dos recursos do caso do Bruno Henrique no pleno do STJD começou ontem, mas não terminou. Ontem seriam julgados os pedidos da defesa para reduzir a pena de 12 jogos de suspensão e da Procuradoria, que quer aumentar a punição. O primeiro dos 9 auditores a votar ontem foi o relator do processo, o Sérgio Furtado, e ele votou por reformar a pena, absolvendo o Bruno Henrique dos 12 jogos de suspensão e aumentando a multa de 60 para 100 mil reais. Esse voto causou muita surpresa e, na sequência, o auditor Marco Aurélio Choi pediu vista do processo, ou seja, ele pediu mais tempo para analisar o caso antes de votar, e isso interrompe a sessão automaticamente. Agora, o julgamento no STJD vai ser retomado na quinta-feira, então, às 3 horas da tarde. É claro que eu estava vendo a prévia do Flamengo, assim, o provável time é muito mais robusto, assim, muito mais recheado do que o do Palmeiras, né? E outra, vai enfrentar o lanterna do campeonato, já rebaixado, o Sport. Não imagino que vá haver problema, inclusive o jogo não será nem na Ilha do Retiro, né? Vai ser na Arena Pernambuco, imagino que claro que a torcida do Sport vai estar lá, talvez, imagino até em maior número do que a do Flamengo, né? Vai ver como vai ser a divisão do estádio, mas certamente muito mais flamenguistas estarão na Arena Pernambuco do que estariam na Ilha do Retiro. Então, quase que um campo neutro aí. É um momento muito ruim do Sport, em contraponto, um momento muito bom do Flamengo, podendo, quem sabe, assumir a liderança a depender do resultado do clássico entre Palmeiras e Santos, né? Então, naturalmente, a torcida que não tem a oportunidade de estar no Rio de Janeiro, de acompanhar o Flamengo de perto, provavelmente vai se fazer presente nessa partida na Arena Pernambuco. É um jogo que quando a gente faz aquelas contas lá do Campeonato Brasileiro, né? Tipo, esse jogo aqui provavelmente talvez perca ponto. É um jogo que pro Flamengo é inegociável. Inegociável. O jogo entre o Palmeiras e o Santos, ele tem um caráter clássico, né? Então isso tem que entrar na conta também. O momento do Santos é muito ruim, o momento do Palmeiras é muito bom, o momento do Flamengo é muito bom, o momento do Sport é um dos piores momentos do Sport na última década, né? O torcedor do Sport está sofrendo muito esse ano de 2025. Acho que não vê a hora desse Campeonato Brasileiro acabar, para esse suplício acabar e poder pensar né, no que está por vir e que venham dias melhores aí. Menos mal que Palmeiras e Flamengo, nessa mesma dificuldade, nessas mesmas rodadas, devendo para jogar, para não ter aquele negócio, poxa vida, mas o outro foi beneficiado né, ou não. E os dois contra times da zona de rebaixamento, por mais que o Palmeiras seja um clássico, né? É por aí. O Sport Center, galera, eu gostei e foi da hora do Mendel Bidlovski. Aquela analogia, comparação do Flamengo com o McQueen. Os coadjuvantes, como tava lá no filme, sobrou pro outro time lá, como tá acontecendo nesse embate
de acordo com esse embate que acontece nos bastidores, BAP, Lele e tudo mais, Flamengo e Palmeiras. Parabéns. O que interessa é o Flamengo fazer o dele. E é nesse final de semana. Esquece tudo, focado. Porque falar, até papagaio fala. Muita gente falando, comentando, soltando nota. Ela sabe que o Flamengo, como ela diz, o Flamengo soltou essa nota com relação ao gramado de plástico. É uma provocação. Coisa que ela já tá fazendo. Ela sempre faz. Quer ver um exemplo? Quando o Flamengo estava para renovar com o Bruno Henrique, soltou informações que ela queria contratar o BH com 4 temporadas e tudo mais para influenciar, provocar, que é o que ela sabe fazer. Como todos sabem, a comissão técnica, nas coletivas, o feitiço virou contra o feiticeiro. Agora é fácil ficar falando do caso BH, quando ele estava lá sem fazer gol, estava escanteado, não estava conseguindo performar, ninguém comentou nada. Tá vendo como é que é? Mas enfim, Flamengo, bora pra cima, esquece. O vídeo é só, se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho logo abaixo, já chega dando aquele like, compartilha, comenta, diz aí o que você acha de tudo isso. Tamo junto, até a próxima, saudações rubro-negra.